Boa tarde a todos vocês que estão aqui acompanhando a gente, né? Essa é mais uma webconferência pela STT. Eu sou Maria Elisete Kunkel, docente da Unifesp, e hoje nós vamos ter uma webconferência com um tema que é o programa de extensão do laboratório que eu coordeno na Unifesp. Trouxe aqui o André Aramponi, ele está trabalhando como bolsista no laboratório já há um ano, mas tem já uma experiência na área de próteses, e ele vai passar um pouco para vocês. O laboratório de órtese e prótese 3D da Unifesp fica no campus de São José dos Campos. Essa webconferência vai ficar gravada também e vai ser disponibilizada também depois pelo YouTube. André, por favor, pode se apresentar? Olá, muitíssimo boa tarde a todos que estão presentes nessa webconferência. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos, agradecer ao espaço concedido pela doutora Maria Elisete Kunkel, para que eu pudesse representar o programa de extensão Mão 3D, abordando sobre esses horizontes, a tecnologia assistiva e também a reabilitação física de pessoas com deficiência ou que possuem alguma agenesia congênita, reabilitando-os através de órteses e próteses. Hoje eu vou estar acompanhando vocês junto dessa temática que é tão importante nos dias atuais. Gostaria de poder dar início à palestra, me apresentando brevemente. Eu me chamo André Ramponi, eu sou graduando em psicologia, além disso, eu também sou presidente da Liga Acadêmica de Neurociências da Universidade em Morumbi, possuo um curso de extensão em EAD em psicologia da reabilitação, e também estou inserido em um ecossistema de fomento e também produção tecnológica. Todos nós estamos envolvidos em diversos programas de pesquisa, principalmente na Embrapi, fui bolsista da LIMPSE, atuo através do Mão 3D, estou inserido no laboratório de órteses e próteses, a minha formação é na INB em Morumbi, e estou situado no município de São José dos Campos. Gostaria de poder dar início, então, apresentando para vocês, realizando uma tour sobre o programa do Mão 3D, que está situado no município de São José dos Campos. Esse é o nosso laboratório, que também está inserido com diversos programas de pesquisa. Ele já tem aproximadamente 10 anos de existência. Ele começou como um programa de extensão, no qual a doutora Maria Elisete Kunkel trouxe como uma forma de ensinar os alunos a desenvolver tecnologias de forma prática através de pesquisa, e nesses longos 10 anos a gente conseguiu trabalhar diversos projetos através do CNPq, através do FINEP, tivemos diversas internacionalizações ao longo dos anos, com a Universidade de Westfalen-Hochschule, na Alemanha, uma integração com a Universidade de La Fronteira, e atualmente seguindo pelo programa do PETSUS, que é uma forma de digitalizar e capacitar os profissionais da saúde sobre as novas tecnologias brasileiras que estão modernizando a nossa saúde pública. Aqui é mais um pouco sobre o nosso programa e principalmente os nossos colaboradores que estão também situados em seus programas de pesquisas no laboratório. A nossa equipe é multidisciplinar, ela é constituída por profissionais de diversas áreas, como, por exemplo, engenheiros biomédicos, designers industriais, programadores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e alunos de iniciação científica, dentro de todo um ecossistema de pesquisas aplicadas para a gente poder trabalhar diversas instâncias da perspectiva da reabilitação, já que é necessário o diálogo multidisciplinar entre todos esses profissionais para que a gente possa fazer uma saúde 360 de forma integrativa. E nós estamos situados no programa de tecnologia assistiva, que é basicamente conceituado em 4 pilares fundamentais na engenharia de fabricação. Eu vou poder explicar cada um deles para vocês pausadamente, começando pela aplicação da assistência, que são fabricações de dispositivos como próteses
órteses, exoesqueletos para pessoas com deficiência ou com baixa mobilidade. A gente também tem personalização, principalmente pela adaptação de soluções às necessidades de cada usuário. Nenhuma deficiência ou então uma genesia congênita é igual a outra, então isso requer que exija uma personalização para cada circunstância, para cada pessoa. Nós buscamos também reduzir custos, deixando mais benéfico, acessível, uma produção eficiente, e através das novas tecnologias a gente vem ganhando reprodutibilidade e escalabilidade. Só que nem sempre esse horizonte da tecnologia assistiva, ela teve tecnologias muito sofisticadas para poder trabalhar a criação de dispositivos, principalmente que até o século XIX era muito comum que as próteses ou órteses eram feitas com materiais naturais, como por exemplo o couro, a madeira, o ferro, só que esses elementos eles tinham baixa complexidade e eles eram muito rústicos para poder pensar que aquilo traria conforto e qualidade de vida, como, por exemplo, próteses feitas com ferro traria um grande sobrepeso para quem precisasse utilizar. As próteses feitas em madeiras, apesar de elas serem lapidadas, elas ainda conferiam apenas um critério estético para que a pessoa ela não tivesse receio de estar com o membro exposto, principalmente pelo estigma que isso gerava naquele século. E à medida que a nossa tecnologia ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo através de materiais, através de técnicas, equipamentos mais sofisticados. A gente chega no século XX, e o século XX ele é marcado pela introdução do plástico e a borracha na nossa indústria. Então, é muito comum que a gente consiga agora ter próteses sendo feitas a partir de látex. É muito comum ver que tudo isso é uma forma de entender o processo histórico de cada desenvolvimento de dispositivos e o emprego da tecnologia necessária para isso. E, atualmente, principalmente a partir do século XXI, nós tivemos um grande avanço com a utilização de polímeros e compósitos. A impressão 3D tornou muito mais acessível e também de forma mais personalizada utilizar carretéis de filamento para produzir órteses e próteses. E esse é o horizonte que nós estamos situados até o presente momento. Eu gostaria de poder aproveitar para poder falar que o público-alvo de tecnologias assistivas são pessoas com deficiência, e quando a gente fala de Brasil, ou então ao redor do mundo, nós estimamos que existem pelo menos 30 milhões de pessoas que precisam de uma órtese ou uma prótese, e somente 10% dessas pessoas conseguem acessar esses dispositivos, principalmente porque em muitas capitais e municípios, os recursos na saúde, eles são mal empregados e a forma tecnológica de se produzir esses dispositivos ainda não foi modernizada, o que faz com que o processo ele não consiga chegar a todos os públicos, e as tecnologias com impressão 3D, elas podem diminuir esses custos em até 80%. Então, nós estamos em um horizonte de buscar a modernização desses processos, principalmente porque a gente tem aproximadamente 12 milhões de pessoas com deficiência através dos nossos dados demográficos, sendo que desses dados a gente tem 5,5 milhões de pessoas que têm uma amputação, por exemplo, de membros superiores, e uma fila de espera de até 7 anos, principalmente porque a gente precisa que a legislação pública ela destine maiores recursos para construir maiores hospitais especializados na parte de fisioterapia, na parte de reabilitação, pois a gente tem uma grande demanda social que precisa de maiores investimentos. Muitas das vezes, municípios ou em algumas capitais, o sistema está sobrecarregado devido à alta demanda, principalmente que a deficiência ela é uma característica humana. Existem duas formas de você adquirir, ou você nasce, principalmente porque a gente fala sobre genética, e a genética ela tem múltiplas variações, então uma pessoa que em um processo intrauterino, caso a mãe ou o pai tivesse sido algum usuário de substâncias ou adictos, isso poderia conferir
alguma parte do corpo que não pudesse se desenvolver adequadamente, então a gente chama de uma agenesia congênita, ou então a pessoa ela adquire uma deficiência por meio de um acidente, por meio de uma doença vascular, por meio de algum tipo de infecção, ou então pelo próprio declínio do nosso corpo, na nossa longevidade, quando nos tornamos pessoas idosas. É comum que a gente comece a apresentar alguns déficits e declínios de mobilidade à medida que a gente envelhece. Então, a pessoa com deficiência, ela está muito presente na sociedade, todos nós estamos passíveis de se tornar um. Eu falo até por experiência própria, eu sou uma pessoa com deficiência, eu utilizo uma prótese de membro inferior, a minha circunstância foi um acidente de trabalho, no qual eu estava indo para o meu trabalho, e eu fui surpreendido por um motoqueiro na contramão, que me pegou lateralmente, e no momento da cirurgia, a gravidade do acidente fez com que eu tivesse uma amputação na minha perna esquerda, acima do joelho, e hoje eu faço utilização de uma prótese. Por obviedade, eu não vou conseguir mostrar aqui, mas sou uma pessoa com deficiência que faz utilização de uma prótese e que também foi usuário do Sistema Único de Saúde, principalmente que no município no qual eu estava situado, que era Caraguatatuba, não tinha um centro de reabilitação adequado, especializado, para poder me promover essa saúde especializada, e eu tive que migrar para São José dos Campos para conseguir acessar a rede do Lúcio Montoro, e isso foi muito custoso em critério de logística, pois eu tinha que sair muito cedo da minha casa, passava o dia todo no município fazendo o processo de reabilitação, e depois eu voltava, chegava tarde da noite na minha casa, e era diariamente. Então, esse é um processo que muitas das vezes as pessoas levam anos para conseguir adquirir e acessar essa rede pública de um tratamento especializado. E quando a gente fala, por exemplo, sobre São Paulo, no contexto estadual, São Paulo ele lidera as amputações de membro superior, principalmente que, por ser uma grande capital e uma grande metrópole, é circunstancial que acidentes ocorram com muito mais proficiência. A gente também tem um recorde de mais de 8 mil pessoas que foram amputadas no ano de 2022, e isso, em um critério de ano após ano, são mais de 80 mil pessoas a contabilizar até 2007. E essa fila ela vai crescendo, ela vai se ampliando, principalmente que os recursos públicos não são investidos adequadamente na saúde, para que se construa mais prédios e mais centros de reabilitação para poder assistir melhor a população e poder conferir um tratamento especializado. E é dessa necessidade que surge, por exemplo, o programa Mão 3D, a partir do Laboratório de Órteses e Próteses. A gente desenvolve tecnologia assistiva com tecnologia nacional. Então, eu gostaria até de diferenciar a utilidade sobre para que é uma prótese, para que é uma órtese. Uma prótese, basicamente, ela tem a função de substituir uma parte do corpo. Então, um braço, uma perna, um dente que uma pessoa perde, ela pode realocar a partir desse dispositivo. Então, isso a gente denomina como uma prótese. Diferentemente de uma órtese, que ela tem a função de auxiliar ou corrigir funções do corpo, como, por exemplo, uma das sequelas neurológicas do AVC é a perda e o declínio do controle motor. Então, a pessoa ela fica com mais espasticidade, ela não consegue ter controle da sua musculatura para poder abrir, fechar a mão e fazer as suas atividades diárias. Então, para a gente não deixar esse membro em um grau de rigidez e que isso cause dor, que isso cause desconforto, baixa higiene, a gente utiliza uma órtese para realinhar esse membro que foi afetado. Então, ele tem essa perspectiva de auxiliar uma função do corpo que teve algum declínio. Ou então, um exemplo também muito fácil de entender a órtese é, por exemplo, um aparelho dentário. Ele tem a função de corrigir a nossa arcada dentária e ele também é uma órtese. E quando a gente para analisar como essa produção é feita, nós temos o método tradicional,
que elas são produzidas de maneira artesanal, com moldes manuais, materiais de alto custo, como, por exemplo, uma órtese, para a gente poder fazer para uma pessoa que teve um pós-AVC. O material, ele é muito caro, ele é importado e ele é feito de uma forma em que acontece muito desperdício, porque o profissional da saúde precisa fazer todo um recorte e a partir do momento que a gente tem um desperdício de material, aquele material já não pode mais ser reutilizado. Então, esse processo, além de demorado, ele é altamente especializado em grandes graduações no currículo acadêmico. Muitas das vezes, esse tipo de conteúdo não é estimulado aos alunos, e isso faz com que os cursos se tornem inacessíveis e pouca parcela da população profissional da área da saúde tem essa especialização, o que acaba gerando, por exemplo, dispositivos de baixa complexidade e uma alta rejeição por conta do desconforto ou do ajuste inadequado. E grande parte, por exemplo, desse processo de você produzir um molde, que a gente chama de biomodelo, o método tradicional ele utiliza gesso, e o gesso ele é um componente, um material altamente poluente, e sem contar que ele também é muito frágil. Então, se uma larga escala que foi atendida entre 10 a 20 pacientes no dia, que aquela pessoa saiu de um município, ela fez todo o processo de engessamento para poder tirar o molde, e no meio do transporte, a logística quebrou aquele modelo, pronto, já é um retrabalho que precisa ser feito, é uma nova logística de um agendamento com aquele paciente. Então, a gente percebe que esse processo, além dele ser limitado, ele tem muitos fatores que podem ser prejudiciais para o decorrer do processo. E quando nós estamos nesse processo de modernização e de digitalização, tanto na medicina quanto no sistema público de saúde, as tecnologias digitais, elas vieram para melhorar o processo, aumentar a eficiência, criar novos serviços e também modelos de atendimento. Nós estamos situados na quarta revolução técnico-industrial, então hoje já se fala muito sobre inteligência artificial, telemedicina, telereabilitação, internet das coisas, segurança de dados com blockchain, impressão 3D, automatização de processos médicos, personalização dos cuidados de saúde, redução de custos e tempo de produção para trazer mais segurança, precisão clínica e acurácia no processo de reabilitação, para que a gente consiga atender o maior número de pessoas, entregando para elas qualidade, conforto, segurança, bem-estar, tecnologia, e que a gente consiga reduzir gradativamente as filas de espera, que a gente possa modernizar o processo de produção, entregar dispositivos com maior tecnologia, com maior funcionalidade, que esses dispositivos atendam às necessidades individuais de cada paciente. E o programa Mão 3D, ele tem trago essa revolução através da impressão 3D inserida no contexto da saúde, principalmente no critério da medicina. Então, a gente tem uma alta personalização dos dispositivos médicos, como próteses e órteses. A gente reduz o tempo de produção e até pela metade. Nós temos investimentos menores em comparações com os métodos tradicionais. A gente também consegue ter uma descentralização do processo, porque hoje nós atendemos o Brasil inteiro. Então, só com uma fita métrica, a gente consegue fazer um processo de aquisição de medidas com alguém que está no Paraná, que está em Rondônia, que está no Rio de Janeiro. A gente vai coletar 3 medidas específicas e, através de um processo de parametrização, a gente joga esses dados no software e, a partir desses dados, a gente consegue criar um dispositivo e a pessoa vem até o nosso laboratório apenas para poder fazer o processo de reabilitação conosco e também aprender a usar o seu dispositivo. Então, isso garante maior acessibilidade, a gente garante descentralização da produção, a gente consegue ter escala nacional desses dispositivos atendendo a população brasileira. E o programa Mão 3D, ele trabalha na manufatura digital de órteses e próteses, e a gente tem um impacto social produtivo, principalmente porque a nossa produção ela é ágil, ela é precisa, a gente diminui prazos, a gente tem um alto grau de personalização do dispositivo, a gente tem redução desses custos, que aumenta a acessibilidade, e essa descentralização, ela traz principalmente para áreas remotas, onde
em muitas capitais e municípios, o sistema público não conseguiu ainda modernizar o seu serviço, a gente consegue atender e assistir essas pessoas. Então, essa modernização está acontecendo em tempo real. E eu gostaria de poder, já que estamos falando de uma tour, né, de poder apresentar para vocês um pouco da estrutura do nosso laboratório. Ele é o primeiro laboratório no Brasil dedicado à criação de órteses e próteses para membro superior. E a gente tem um layout específico para cada módulo de trabalho. A gente tem um módulo específico para o CAD, para o CAI e para o CAM, que eu vou explicar um pouquinho mais aqui na frente. O processo de montagem, a gente tem um espaço para a gente poder fazer a reabilitação desse paciente, poder atendê-lo com conforto, com qualidade. E a gente também tem todo um arsenal de impressoras 3D de última geração, então equipamentos de qualidade, materiais nacionais, tecnologia nacional está presente no nosso laboratório. E o programa Mão 3D, ele também fomenta para as pessoas, principalmente alunos de graduação, um ensino especializado, que muitas faculdades hoje não ofertam isso na grade acadêmica, pesquisa aplicada, a gente trabalhar outros fenômenos que muitas das vezes a gente ainda não tem uma tecnologia construída e criada, a gente entrega alguns casos na mão dos alunos para eles poderem fazer uma pesquisa ativa e construírem novos dispositivos, solucionando os problemas complexos. A gente também tem o programa de extensão, que é justamente esse que estou apresentando para você hoje, além de também fazer uma prestação de serviço para empresas, instituições que precisam ter a criação de dispositivos para necessidades específicas e eles não conseguem encontrar qualificação técnica dos seus profissionais para poder saber operar uma impressora 3D, um scanner 3D, como que se faz o processo de fluxo digital de uma modelagem. Isso conferiu a nós reconhecimento com os selos da ODS. Então, nós temos os selos de saúde e bem-estar, educação de qualidade, indústria, redução das desigualdades. A gente também tem parceria para implementação de novos objetivos. Então, tudo isso vem chegando a nós como um reconhecimento e um impacto social para poder estar transformando a saúde brasileira, modernizando o sistema de saúde. E o nosso laboratório hoje também conta com diversos patrocínios e parcerias. A gente também tem apoios institucionais de diversas outras universidades ao redor do Brasil que estão em constante parceria conosco, também auxiliando a gente em poder desenvolver isso de maneira mais aprofundada, de maneira mais qualitativa, de forma mais equânime, reduzindo as desigualdades. Então, a gente já teve uma captação de cerca de 5 milhões nos últimos 4 anos. Todos esses patrocínios e parcerias, eles estão junto conosco nessa missão de poder transformar a saúde pública brasileira. E o nosso programa, ele se destaca principalmente porque nós somos o Living Lab. Eu vou explicar para vocês o que essa conceituação significa. Ali, em meados dos anos 2000, era muito comum que os laboratórios tivessem um papel muito passivo no processo de trabalho com o paciente. Então, era muito fechado, restrito. O paciente quase não tinha voz no processo da sua própria reabilitação. Tudo era decidido por ele, e ele era um agente passivo dentro dessa organização. E quando esse conceito começa a ser implementado, o laboratório se torna um ecossistema vivo. Por isso que o nome vem Living Lab, laboratório vivo, porque o paciente ele é o principal agente que a gente vai ouvir todas as demandas que ele tem, a gente vai fazer um processo empático de compreender a sua necessidade principal, e a partir dessa relação de mutualismo, a gente vai desenvolver dispositivos que vão realmente sanar a necessidade que ele está apresentando, e dessa forma todo mundo trabalha de maneira conjunta e de maneira contributiva. E os pilares disso são feitos a partir do Design Thinking e do Design Science and Research. Eu vou explicar para vocês já na decorrência da palestra o que cada uma dessas conceituações significam. Por exemplo, Design Thinking, a gente tem algumas matrizes de processos que a gente, antes de construir um dispositivo, a gente
faz toda uma trilha. E essa trilha começa primeiro na empatia, que é através de uma análise clínica, uma entrevista, conhecer o paciente, entender a sua demanda, o seu caso, a gente consegue ter sensibilidade e humanização. A partir disso, a gente vem a definição do melhor tipo de dispositivo que ele necessita para aquele caso que está o afetando. Vem logo após a ideação do protótipo, então todos os membros da equipe vão se reunir, vão estudar o caso, vão produzir ideias para aquela determinada circunstância. A partir da circunstância, vem os primeiros protótipos, principalmente porque muitos deles nunca serão feitos de primeira. A gente vai passar por erros e acertos, por processos mecânicos de ajuste e, por fim, os testes. E caso alguma coisa não esteja encaixando bem ou que a gente não conseguiu resolver aquela circunstância, a gente volta todas as casas e percebe onde erramos. Não ouvimos a história do paciente direito, não definimos a necessidade dele de maneira humanizada. A nossa ideação foi muito mais pensada num dispositivo estético para nós do que para eles. Ou seja, todas as limitações ou problemas que a gente tiver no processo de produção desse dispositivo, ele aconteceu porque a gente pulou alguma etapa ou não compreendeu alguma etapa de maneira satisfatória ao paciente. É sempre ele que vai estar em centralidade de todo esse processo. Então, a gente chama de design thinking toda essa trilha de compreender o paciente, entender a demanda, fazer uma idealização do dispositivo, construir os primeiros protótipos e aplicá-los no teste. Além disso, também, o nosso Design Science and Research, ele basicamente é uma metodologia de pesquisa aplicada, então a gente vai fazer toda uma revisão sistemática da literatura, também uma revisão tecnológica para entender como que todos os países do mundo estão investigando a resolução daquele problema. Aí a gente vai criar objetivos de design, a gente vai ter um protótipo original, a gente vai vir com um processo de avaliação, então vai ter teste do usuário, análise de resultados, ajustes e melhorias, e tudo isso vem em conjunto com o design thinking, também entendendo a partir da empatia, definindo o melhor objetivo, fazendo a idealização, realizando a prototipagem e teste, e também a implementação disso em todo um círculo que a gente possa atuar de maneira humanizada com o paciente. E nós estamos desenvolvendo e aprimorando o uso da manufatura digital no contexto da saúde pública, modernizando o SUS, como eu venho dizendo desde o início da palestra. E existem 3 pilares essenciais no processo da manufatura digital, que eu vou explicar separadamente cada um deles para vocês. Então, a gente vai começar, por exemplo, com o CAD, que significa Computer Aided Design, que é basicamente o processo de design de qualquer dispositivo. A gente joga no software e começa a modelação, a gente começa a fazer toda uma análise de dados e também de conceitos matemáticos para criar um dispositivo. A partir desse design pronto, a gente vai, então, para o CAE, que é o Computer Aided Engineering, que é basicamente todo um conjunto de simulação mecânica para a gente entender como que aquele material que vai ser produzido se comporta com pressão mecânica, como ele se comporta com um desconforto térmico, por exemplo, com calor, quando, por exemplo, está um dia muito quente, ou então qualquer outra variação de temperatura. E após a gente certificar que não vai haver nenhum tipo de fratura no dispositivo por alguma pressão mecânica, ou então que o plástico ele simplesmente não vai derreter porque está um dia muito quente, então aí a gente tem a certificação e a gente parte para o CAM, que é o Computer Aided Manufacturing, que é basicamente a impressão 3D do dispositivo que a gente criou. Então, ele é um ciclo, que a gente repete ele cada vez que a gente percebe que o design, ou ele não foi muito bem elaborado, ou então que o material ele não é adequado para esse tipo de dispositivo, ou então que, apesar de uma
pressão mecânica, uma força externa, ele vai romper. Então, cada um desses processos a gente avalia de forma minuciosa para a gente entregar um dispositivo satisfatório, um dispositivo que não vai gerar nenhum tipo de desconforto térmico ou desconforto a partir da higiene necessária para manter o dispositivo em contato com a pele, que não vai haver, por exemplo, problemas de biocompatibilidade, como gerar bolhas, ou então gerar fricção na pele e acabar gerando algum tipo de machucado. Então, a gente está sempre analisando cada processo de desenvolvimento para a gente poder entregar para o usuário final um dispositivo que seja funcional. E a gente utiliza todo um acervo de programas especializados para criar tudo isso. Então, a gente tem toda uma imensa... a gente utiliza uma imensa maioria de programas especializados para criar esses designs, para fazer essas simulações, para poder também identificar se aquele dispositivo ele vai ser bem impresso a partir da impressão 3D. E aqui é mais um modelo de computação no qual a gente faz, por exemplo, o processo de uma modelagem. A gente constrói toda a partir de polígonos e também de linhas, e todo esse processo de design, no final, ele se torna um dispositivo. Aqui a gente está utilizando, por exemplo, uma aeronave, só para ilustrar esse processo da modelagem 3D. Esse é, por exemplo, o processo da simulação computadorizada. Então, a gente aplica uma força mecânica naquela peça, naquele dispositivo, para ver se ele não vai romper com algum tipo de uso, como, por exemplo, uma prótese, se a pessoa quiser colocar uma sacola de mercado, que nem precisa ter tanto peso, se não vai romper algum dedo, se não vai quebrar alguma peça, se não vai danificar algum componente. Então, a gente faz esse processo de simulação para identificar que o dispositivo ele está certificado para minimamente receber algum tipo de peso. E aí vem a última etapa, que é a fabricação em 3D com a manufatura aditiva e a impressão 3D. E por que uma prótese ela precisa ser personalizada? Porque, como eu trouxe logo no início da palestra, nenhuma circunstância de amputação ou então de agenesia congênita será igual a outra. Cada pessoa é única e cada pessoa vai representar um projeto específico de prótese ou órtese. Então, a gente precisa ter um alto grau de personalização para que a gente possa atender a todos os diversos casos. E é muito interessante que, mesmo quando a gente não conseguir atender todos os casos, a gente pega e entrega na mão dos pesquisadores para eles poderem desenvolver outras soluções a partir dessas limitações funcionais ou então produtivas a partir ou do material, ou da técnica, ou do equipamento. E a gente também tem, atualmente, algumas limitações fisiológicas do corpo, quando a gente fala, por exemplo, de amputação para membro superior. A gente tem 3 níveis de secção que uma pessoa pode ser amputada. Então, o primeiro ponto é, por exemplo, a desarticulação de falange. Então, por exemplo, a pessoa ela pode perder um ou mais dedos em algum grau da altura das falanges. Ela pode ter uma desarticulação de punho, ela pode ter uma amputação transradial, que vai ser na linha do antebraço, ela vai ter uma amputação transhumeral, que é acima do cotovelo, ou então uma desarticulação de ombro. E vocês percebem que em cada uma dessas amputações vai exigir um desafio tecnológico e também uma necessidade específica de poder atender esse caso. Então, hoje, no mão 3D, a gente consegue desenvolver uma gama de próteses para algumas amputações e outras a gente ainda está em processo de refinamento tecnológico para conseguir atender a grande maioria dos casos. E é muito importante que a gente tenha muita sensibilidade, porque quanto menor a distância entre um ponto da aplicação de força e o ponto de apoio da prótese, a gente precisa que seja maior a força para poder acionar o movimento, tornando muitas das vezes inviável o acionamento da alavanca. Muitas próteses elas são feitas a partir de articulação. Então, por exemplo, se uma pessoa ela tem uma desarticulação de mão, o movimento que vai fazer a prótese mexer vai ser o movimento do punho, porque vai ter um mecanismo
na qual o que simula o tendão são fios de pesca, que eles conseguem ter uma alta resistência mecânica, né? Então, quando ela faz o movimento do punho, os dedos abrem e fecham. Quando é, por exemplo, uma amputação na altura do antebraço, a articulação que será recrutada vai ser a do cotovelo. Então, se o braço estiver muito curto, muito próximo do cotovelo, a força necessária para que a articulação feche a mão, ela será muito maior. Isso pode acabar trazendo desconfortos, ou então, ao longo do dia, pode trazer dores musculares ou dores articulares, e isso, ao longo prazo, pode acabar trazendo rejeição ao protético, pode fazer com que a pessoa abandone, porque se for uma prótese bonita, esteticamente, mas pouco funcional, a pessoa ela não vai utilizar, porque no final do dia ela chega e tem muito mais dores do que a utilização apenas do outro braço para fazer as suas tarefas diárias. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade em cada um desses processos para a gente poder desenvolver um dispositivo acessível, confortável, esteticamente agradável e sem maiores desconfortos. Voltou? Aí passou. E agora eu gostaria de poder mostrar para vocês um panorama também de diversos tipos de próteses existentes hoje no mercado. A gente tem alguns tipos, vantagens e desvantagens também. A primeira é a pessoa que convive bem sem a prótese, e geralmente são as pessoas que têm uma agenesia congênita. Elas já nasceram, então elas lidam e estão adaptadas à sua rotina sem a necessidade daquele membro, e ela tem a opção de viver sem a prótese, mesmo, por exemplo, se ela sofrer uma amputação. Ela já utilizou algum modelo de prótese anteriormente, não gostou, não se adaptou e prefere a opção de viver sem o protético. Nós temos, por exemplo, as próteses passivas, que elas têm muito mais função estética e sem preensão ativa, então ela não vai ter nenhum movimento articular, nenhum movimento de mão ou de dedo. Logo após elas, nós temos as próteses mecânicas, que elas têm uma preensão ativa, que é acionada pelo próprio corpo. Nós temos as próteses mioelétricas, que elas são feitas a partir de tecnologia eletromiográfica, no qual um eletrodo é feito e colocado no músculo da pessoa, e a contração muscular vai gerar um padrão de força e vai ser lido por uma eletrônica, e a partir dessa eletrônica ela vai ter movimentos finos e controlados a partir desse sinal muscular, e ela vai conseguir até ter muita autonomia com esse protético, já que ele é eletrônico. Nós temos as próteses funcionais, que elas são apenas para a realização de atividades específicas, como esporte, ou então, elas têm para necessidades específicas. E nós temos também as próteses parciais, que elas basicamente substituem uma parte de um membro amputado, como, por exemplo, um dedo, uma falange ou uma parte da mão. E a motivação principalmente por conta dessas próteses estarem em algumas empresas comerciais, através da iniciativa privada, é que elas acabam custando muito caro, porque o Brasil ele ainda está engatinhando no processo de ampliação da sua tecnologia nacional. A gente compreende que uma prótese pode custar muito caro, e cerca de 70% da população ela recebe apenas um salário mínimo, e ela compõe renda com outros entes familiares. Então, pensar que essa pessoa vai ter que disponibilizar do próprio bolso entre 9 mil, 25 mil ou meio milhão, é uma realidade muito fora do comum, principalmente até mesmo quem precisa comprar uma casa, um carro. A gente sabe que não é um processo tão simples de se adquirir um bem, e aí, principalmente, quem perdeu um membro ou uma parte do corpo, essa pessoa tem necessidade para poder trabalhar, ela tem necessidade para poder realizar suas tarefas diárias, então ela não pode desembolsar um valor tão alto assim do nada, caindo do céu. Então, esse processo, ele traz para nós uma motivação para a gente poder reduzir esses custos e também ampliar a nossa tecnologia. E as próteses estéticas e mioelétricas, elas não são disponibilizadas pelo SUS.
Porém, se uma pessoa ela realiza uma ação judicial, ela pode adquirir através do INSS. E, por exemplo, a prótese que eu utilizo hoje é uma prótese alemã, ela é da Ottobock. Quando eu sofri o meu acidente, a empresa foi muito espertinha e eles colocaram uma denominação no meu CID que estava incorreta diante da circunstância do meu acidente. Então, eles tentaram ali manipular o processo, até porque em algo para me dispensar futuramente, eles não teriam que cumprir com certas burocracias jurídicas. Então, eles foram muito espertos na minha falta de informação. Só que quando eu tive essa identificação, ele falou, opa, tem alguma coisa errada aqui no meu processo. Eu identifiquei com um advogado e a gente entrou com uma ação judicial, e isso foi, por exemplo, a instância do INSS, e eu adquiri a prótese que eu tenho hoje, que só o valor dela, por exemplo, é R$ 50.000. Eu queria poder mostrá-la para você agora, mas não será possível. Mas, enfim, para vocês entenderem como até a falta de informação pode prejudicar um colaborador que sofreu um acidente, por exemplo, e a empresa, muito bem intencionada, ela acaba fazendo o seu colaborador passar por uma dificuldade de acesso médico, e aí a gente tem a legislação para proteger essas pessoas. E como eu tinha comentado para vocês, é muito importante que a gente sempre se atente a um processo que a prótese, quando a gente vai produzir ela para uma pessoa, ela tem que ter funcionalidade, então ela tem que garantir que a pessoa vai conseguir utilizar ela para suas tarefas do dia a dia, como segurar um copo, segurar uma caneta, pegar um prato, pegar um objeto, abrir uma porta, claro que com algumas limitações, por obviedade, mas ela também tem que trazer um conforto estético, porque se ela for funcional, mas ela não for esteticamente bonita, agradável, a pessoa não utiliza. Mas se ela for também muito bonita e com pouca funcionalidade, a pessoa vai abandonar também. E tudo isso vai ser um critério, basicamente, de conforto. Se a prótese traz desconforto térmico, por exemplo, em um dia de sol, soa muito, aquele suor, causa bolha, causa mau cheiro, deixa a pessoa desconfortável, não vai demorar muito para que ela pare de utilizar o protético. E tudo isso é um pilar essencial para a gente entender e, no momento de produzir essa prótese, em conjunto com essa necessidade, a gente poder produzir um dispositivo que vai atender a essas 3 demandas. Eu gostaria de poder apresentar alguns dos pacientes que nós atendemos através do programa, e principalmente que alguns desses pacientes são de outros municípios, né, são de outras capitais do Brasil, que através da parametrização, da impressão e da montagem, por exemplo, com próteses open source, que são próteses de código aberto, eu vou explicar um pouquinho mais à frente, o nosso programa de pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, né, a gente tem uma experiência de 10 anos na produção dessas próteses de código aberto, a gente refinou o processo de desenvolvê-las, a gente melhorou os dispositivos mecânicos, então a gente conseguiu, através dessas melhorias, atender mais de 60 pessoas ao redor do Brasil. A gente é pioneiro nesse uso da impressão 3D na fabricação de próteses de órteses e também outros dispositivos médicos na saúde, e nós construímos, a partir disso, protocolos consolidados, protocolos reprodutíveis, protocolos de segurança, protocolos de conforto. Então, a gente conseguiu atender com segurança clínica diversos pacientes ao redor do Brasil. Eu vou mostrar mais pacientes logo após, para vocês conhecerem também um pouco das histórias deles. E a Enable, ela é uma empresa global, ela é um projeto global que buscou desenvolver próteses acessíveis para pessoas que não tinham como pagar por elas. Então, através dessa iniciativa, ela tomou uma proporção global e cada um desses pontinhos, por exemplo, é um dos representantes no mundo que fazem uso desses códigos abertos e também contribuem com pesquisas ativas para poder melhorar a funcionalidade de cada um desses dispositivos. E nós utilizamos também algumas dessas próteses de código aberto e também buscamos melhorar todo esse processo a partir de um refinamento com equipamentos tecnológicos e também com
sensibilidade clínica. E a vantagem da gente poder utilizar, por exemplo, as próteses open source é que a gente reduz o tempo de produção, a gente tem uma ampla customização, a gente consegue produzir próteses de diversos modelos, de diversas cores, e diversos modos diferentes a partir da própria necessidade e também gosto do paciente. A gente consegue reduzir os custos, o peso é muito menor do que uma prótese comum feita pelo método tradicional. A gente também tem uma grande variabilidade de formas e de ferramentas para poder trabalhar esses protéticos, só que também nem tudo é um mar de flores, né? Nem tudo é tão simples quanto na prática. Então, ainda exige uma qualificação profissional específica, a gente precisa de evidências clínicas, precisa de pesquisas científicas que validem que aquele dispositivo é confortável para o paciente, que de fato reduz as suas limitações físicas do dia a dia. A gente precisa de certificações, ensaios mecânicos para que aquele dispositivo em algum momento não quebre, não frature e cause algum dano ao paciente. A funcionalidade, a depender do dispositivo, ele tem limitações funcionais, ele não vai conseguir, por exemplo, torcer um pano para poder limpar a casa. As próteses mecânicas, elas são limitadas nesse sentido. A gente também está refém de desatualização. Então, se algum modelo ele não foi atualizado a partir de novas pesquisas, de novas evidências, aquele modelo ele cai em desuso. O critério estético também é muito importante e se ele não estiver bem produzido de forma bonita e agradável, a pessoa não vai utilizar. Nenhuma amputação é igual a outra, então o encaixe não pode ser padrão. Cada pessoa vai ter uma densidade corporal diferente. Algumas pessoas são mais magras, outras pessoas são plus size, e isso influencia também no nosso processo de construir esses dispositivos. E também o critério do membro remanescente. Acima do cotovelo, ou então uma amputação radial muito curta, já influencia negativamente o processo daquele paciente. Então, apesar de houver muitas vantagens e a gente tentar englobar todas as circunstâncias, ainda assim a gente esbarra em algumas limitações, só que, novamente, essas limitações, elas não fazem com que o processo deixe de existir, ou então que a gente paralise a produção. Muito pelo contrário, diante dessa limitação, a gente tenta, a partir de novas evidências, novas pesquisas, construir novas certificações, novos ensaios, e melhorar a funcionalidade de cada dispositivo, contribuindo significativamente para o processo de reabilitação. E como eu estou me graduando na parte da psicologia, é muito importante que a gente entenda a necessidade emocional de cada paciente, principalmente se ele está em uma vulnerabilidade socioeconômica, se ele tem rede de apoio, se ele não tem, por exemplo, uma psicopatologia que influencie negativamente no processo. E por psicopatologia, eu diria uma ansiedade, uma depressão, um transtorno de personalidade. Cada um desses critérios também vem de maneira única com cada indivíduo, no seu próprio contexto de vida. Então, a parte da psicologia, ela é extremamente necessária para poder entender aquele indivíduo, também poder promover para ele saúde emocional, saúde psicológica, e que a gente consiga entender a necessidade real e como que o nosso protético, nosso dispositivo vai influenciar na vida dele a partir do então. Então, a parte da reabilitação psicológica, ela é imprescindível de existir em qualquer processo de reabilitação. Então, explicar para o paciente se alguma limitação o deixa ansioso, se o deixa deprimido, entender essa escala, se isso vai influenciar para que ele abandone, se isso vai fazer com que ele fique ainda mais depressivo, porque as suas funcionalidades do dia a dia já não são mais igual era antes dele sofrer o acidente. E a gente pode tentar ter toda a tecnologia mirabolante do mundo, fazer uma prótese que ela até toca piano. Se a pessoa não estiver bem psicologicamente, não tem dispositivo que o faça se reabilitar. Então, essa parte ela é muito importante em todo o processo de reabilitação.
além, claro, do processo de reabilitação física, que basicamente a gente vai estimular o paciente sobre os conhecimentos necessários para que ele preserve a segurança e utilize bem o seu protético, quais formas que ele vai acionar o mecanismo para poder prensar uma faca, uma colher, um prato, um copo. Então, o treinamento físico é também uma parte crucial do processo de reabilitação, onde a gente vai ensinar o paciente o passo a passo para ele poder utilizar o seu protético de forma adequada, de forma segura, de que ele consiga ter completa segurança e satisfação. E como eu havia mencionado, nós temos diversos protocolos de atendimento que foram certificados ao longo desses mais de 10 anos de reabilitação no processo da saúde pública. Então, por exemplo, quando o paciente quer adquirir uma prótese, como que ele faz? Como que ele adquire? Ou como que ele toma conhecimento? Nosso programa hoje, ele é muito famoso ao redor do Brasil. A gente tem diversas premiações e reconhecimentos nacionais. Então, as pessoas, elas chegam até nós através das nossas redes sociais, por exemplo, e nas nossas redes sociais a gente tem um link que o direciona diretamente para um formulário digital, e aí a gente vai fazer toda uma inspeção desse formulário digital para identificar o paciente, de onde ele é, qual é a demanda que ele traz, como que a gente pode ajudá-lo nesse contexto. Então, a partir do filtro de triagem, nós realizamos um atendimento online com a equipe, e isso é feito através do psicólogo, é feito do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional. Após esse processo, a gente faz uma reunião geral da equipe para definir qual tipo de prótese seria mais adequado para aquela circunstância, para aquela amputação, para aquela agenesia congênita. A gente identificando o que é possível produzir, a gente retoma o contato com o paciente e a gente pede a aquisição de 3 medidas com uma fita métrica para a gente compreender a densidade e o volume corporal do membro que foi amputado, para a gente poder começar o processo de design do dispositivo. Após esse processo, a gente prescreve a prótese que será adequado para o paciente. Após a prescrição, a gente constrói o biomodelo, que pode ser feito ou com uma fita métrica, ou então com escaneamento 3D, ou então a partir de uma reconstrução de uma tomografia computadorizada, ou de uma outra imagem médica. Aí a gente parte para o processo do design 3D daquele protético ou daquela órtese. Tendo o modelo 3D produzido, a gente parte para a impressão 3D e logo após a gente chama o paciente para estar presente no laboratório e a gente faz o processo da reabilitação ensinando a utilizá-lo. E o protocolo de produção da prótese também, ele acompanha a customização de acordo com o catálogo. A gente consegue ter uma personalização, principalmente para crianças, que muitas das vezes são vulneráveis emocionalmente a estigmas e preconceitos. Muitas crianças, muitas das vezes, escondem o membro que foi amputado ou então que já nasceu faltante, e a partir do momento que a gente constrói uma prótese personalizada, como o do Ben 10, como da LOL, da Princesa Jasmine, ou então do Homem de Ferro, aquilo se torna um acessório customizado que chama atenção, e aí o amiguinho já não olha mais com aquele olhar de dó ou de pena, ele passa a olhar com o olhar de admiração, porque só ele vai ter a prótese do Homem-Aranha, só ele vai ter a prótese do Homem de Ferro. Então, isso gera, por exemplo, nas crianças, um sentimento de pertencimento. Isso é muito importante para que a criança consiga, ao longo do tempo, ter satisfação de uso, né, para que, à medida que ela vai crescendo também, que isso acompanhe o processo de desenvolvimento emocional e psicológico dela. O protocolo é feito a partir de parametrização e modelagem das próteses, e é interessante que aqui a gente tem um catálogo tanto para crianças e adolescentes e adultos, que eles podem escolher a melhor forma que o protético deles será desenvolvido. E esses protocolos de impressão 3D, a gente define qual material mais adequado. Existem diversos tipos de
materiais diferentes hoje disponíveis, existem materiais flexíveis, materiais mais rígidos, materiais que suportam maiores temperaturas, materiais diversos que podem compor diversos componentes necessários para o processo de construção da prótese. Além, é claro, de ajustes específicos no qual a gente aquece determinada parte para poder modelar ela, se não ficou muito bem ajustada, ou então revestimentos, ajustes mecânicos. Então, a gente também tem esse protocolo de produção para as nossas próteses e para as nossas órteses. A gente também tem o protocolo de reabilitação, porque é necessário que os profissionais da saúde intervenham de maneira segura, e também que a gente faça um processo psicológico para o usuário receber essa prótese. A gente tem diversos testes, ajustes com os terapeutas ocupacionais, o treinamento para atividades da vida diária e, por fim, o acompanhamento clínico após a entrega para saber se alguma parte da prótese quebrou, ou então se a pessoa está conseguindo utilizá-lo, se isso está gerando algum tipo de ansiedade ou algum tipo de humor deprimido, se ela não está conseguindo realizar o uso no seu dia a dia. Então, vocês podem perceber que nós temos protocolos certificados para cada processo de produção, para cada processo de intervenção profissional, para cada processo de ajuste e produção. Então, a gente consegue ter uma segurança clínica para poder certificar que aquele dispositivo está apto para o paciente e que isso vai trazer segurança, conforto, funcionalidade para o dia a dia. Aqui, por exemplo, é uma das próteses que nós fizemos para a Manu. Ela queria uma prótese totalmente personalizada da LOL. A gente fez totalmente a partir do desejo dela. Então, aqui é um vídeo da gente ensinando ela a utilizar. Vocês percebem que quando ela faz um movimento com o cotovelo, é o acionamento da mecânica da prótese que vai abrir e fechar a mão. Além disso, nós atendemos todas as faixas etárias, desde crianças, adolescentes, adultos. O nosso programa, ele é versátil, ele é funcional, ele é bem distribuído nacionalmente para que a gente consiga atender pacientes de todas as regiões. Todos os pacientes dessas regiões nos procuram, indicam o nosso trabalho, e nós estamos sempre buscando ampliar, melhorar a tecnologia. Nós estamos interessados em modernizar o Sistema Único de Saúde, levar esses conhecimentos para outros profissionais, para outras instituições, para que eles coloquem esse tipo de conteúdo na grade acadêmica dos cursos de psicologia, de reabilitação, de psicologia, de fisioterapia, de terapeuta ocupacional, para que o profissional já saia, pelo menos, indicado a identificar como produzir esses dispositivos, e aí, por obviedade, ele ir se especializando. Esse, por exemplo, é um dos dispositivos adaptados que nós fizemos para um dos pacientes que queria, por exemplo, jogar um bilhar. Então, a gente fez uma adaptação específica na palma da mão para que ele pudesse posicionar o taco do bilhar e poder jogar com muito mais facilidade. E aí, até os amigos dele falaram que agora ele tinha uma vantagem competitiva muito maior, que era injusto. Então, através da tecnologia, a gente consegue também trabalhar algumas modificações específicas para uma necessidade que o paciente tenha de um hobby, de algo que faça parte do trabalho dele, ou então de alguma tarefa específica que ele queira desenvolver com o seu protético. Então, a gente consegue ter uma grande amplitude de tudo isso que a gente pode produzir a partir da tecnologia assistiva e da impressão em 3D. E como... Perdão. Como eu estou me especializando nessa parte de reabilitação psicológica, em específico de pessoas com deficiência, de pós-AVC, é muito importante que a gente se atente a que existe uma taxa elevadíssima ainda do tratamento, são cerca de 60% que envolvem fatores de alto custo,
contextos psicopatológicos, como ansiedade, depressão, algum transtorno de humor, algum transtorno de personalidade, que influencie negativamente no processo de reabilitação desse paciente. Se ele tiver uma rigidez cognitiva muito... se ele tiver uma rigidez cognitiva, isso pode trazer alguns déficits para o tratamento dele não aceitar aquele dispositivo ou não querer utilizá-lo, e aí não tem quem convença ele, porque ele já se convenceu que aquela prótese não vai ajudar ele em absolutamente nada. Então, a gente tem uma sensibilidade no processo psicológico de entender cada perfil de pessoa, e assim a gente trabalha essas vulnerabilidades emocionais, as vulnerabilidades sociais, se esse paciente tem uma rede de apoio que o auxilie no critério ali do seu cotidiano, da sua vida. A gente também trabalha expectativas, porque muitas das vezes eles chegam acreditando que uma prótese já vai sanar todas as suas demandas pessoais, muitas das vezes não vai. Então, mensurar a expectativa dele com técnica e também com sensibilidade é necessário para que a gente garanta que não vai ser disfuncional o uso dele com o dispositivo, de que ele vai pegar muito animado em um dia, vai usar 2 dias e pum, não vai mais utilizar, porque a expectativa dele estava muito alta, e aí a prótese apresentou uma limitação, e essa limitação fez ele rejeitar o dispositivo. A gente também precisa entender as desigualdades de acesso ao tratamento especializado, e de que essa logística, por exemplo, também pode influenciar negativamente o processo de reabilitação. Eu até falo por experiência própria, como eu mencionei na palestra, de que eu vim de outro município, eu tive que fazer todo um processo muito burocrático para conseguir sair do município e vir para outro. Enfrentei fila de espera, e ainda assim foi 2 anos de reabilitação. Então, é um processo custoso, é um processo que traz uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga psicológica, e a pessoa ela precisa ser sensibilizada, humanizada, acolhida em cada critério do processo reabilitacional dela. E ela acaba enfrentando filas de espera, problemas logísticos, problemas financeiros, pois não é só se mobilizar de um canto para o outro, que também envolve custos. Então, essa dimensão da reabilitação psicológica é muito necessária para a gente poder promover uma saúde integral e reduzir as influências negativas do processo e suas limitações a partir do então. Esse foi um panorama sobre a nossa palestra de hoje a respeito do MON 3D, do Laboratório de Órteses e Próteses. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Gostaria de pedir que vocês acessassem também as nossas redes sociais para ficar por dentro das inovações tecnológicas na saúde. Eu gostaria até de poder mencionar que as nossas plataformas elas estão acessíveis para que vocês possam compartilhar as nossas publicações. Isso leva as pessoas a terem maior conhecimento, e tendo maior conhecimento, a gente consegue chegar em mais pessoas, promover saúde, entregar dispositivos, e isso contribui para um país menos desigual, e a gente consiga atingir com impacto social positivamente todas as famílias brasileiras. Muito obrigado pela atenção de vocês. Andréa, muito, muito obrigada pela sua apresentação. Eu acho que ficou muito claro vários tópicos, né? A gente poderia fazer perguntas aqui, mas eu acho que muitas questões já foram esclarecidas. De qualquer maneira, se alguém tiver uma pergunta, pode escrever aí no chat, que aí a gente vai discutir aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa, que se não tiver, eu tenho uma pergunta. A Cíntia falou que ela tem, a Cíntia da Prefeitura, da Unidade de Reabilitação. Oi. Prefeitura de São José dos Campos. Boa tarde. Oi, André. Oi, Lisete, tudo bem? Tudo Desculpa, bem? eu não fiquei na câmera, que eu estava na estrada. Agora eu parei o carro aqui, vou tentar achar em um cantinho. Eu fiz algumas observações com relação à prótese da paciente que a gente está fazendo em parceria com a Unifesp.
e ela gostou bastante de como era leve. Ela estava acostumada com a estética, né, que é feita a tradicional. E a gente está em ajuste ainda ai, não sei como é que é o barulho aqui. A gente está em teste por conta do encaixe ainda. Mas, a princípio, ela levou, a gente vai fazer amanhã a outra prova, né? De uma outra forma, mas assim, é isso que a Andrea falou. E também da parte psicológica, que quando é muito importante, né? Ela tinha dito que ela não queria uma articulada, porque eu acho que Isso, ela ela estava não queria. relacionando Ela articulada queria também com o peso, Isso. Ela e aí queria a uma estética estética. seria mais tranquilo, né? E ela gostou bastante. Ela falou assim, nossa, parece que até não tô sem nada. Uhum. Né? Então foi Realmente, assim, essa experiência. a prótese convencional, ela é muito pesada. E para criança, para mulher, muito mais o esforço, né, para fazer. E aí as pessoas, por fim, elas desistem do uso. O peso incomoda, né? É um dos fatores, são vários. Mas eu fico feliz de saber que tá indo bem. Amanhã a gente vai fazer a outra prova com ela. Aqui, ó, quem tá aqui comigo. Daí a gente vai ver se vai fazer esse encaixe, porque não estava ainda. Porque são muitos. Como é que fala? Pode ser que esteja mais inchado. O modelo dela é o primeiro que a gente faz, né? É um piloto. Isso, Próximo e vai ser mais fácil. o tipo do. O nível da amputação dela é um pouco difícil também, pelo que a gente viu. Mas, assim, já foram feitos alguns testes e agora, amanhã, nós vamos ver se realmente deu certo. Para daí fazer. Ela levou, mas a primeira reação que ela teve foi: é bem leve. Acho que ela se surpreendeu, né, em relação ao peso. Sim. Eu acompanhei. Pode falar. Eu acompanhei o processo de parceria, né, entre nós aqui no laboratório e a unidade de reabilitação da prefeitura, e foi muito interessante porque a gente demonstrou para ela vários modelos de catálogo de prótese que nós temos. Eu conversei com ela ali, principalmente sobre outras funcionalidades que ela gostaria de ter, porque como ela é costureira, ela poderia segurar um punhado de linha, de pegar um carretel, e ela não quis. E é muito interessante que a gente não pode nunca forçar o paciente algo que ele não queira, algo que vai gerar desconfortos. Então, respeitar a individualidade e também a opinião e também a vida que a pessoa quer ter ali na utilização do seu protético é muito importante para a gente garantir satisfação de uso, né? E aí, cada um desses processos de encaixe, de ajuste, de peso, de funcionalidade, de até mesmo posição da mão, né? Se a mão vai ficar mais fechada, se ela vai ficar mais aberta, se ela vai ficar mais convexa. Tudo isso também influencia no processo de produção e também no uso com o usuário final. E considerar o que é importante para ela, né? Não o que a gente tem na cabeça, porque poderia pensar em várias coisas, ainda mais por ser costureira, poderia pensar numa adaptação, mas para ela o que ela queria, só estética, né? De repente ajudar ali a empurrar o tecido só. Mas para ela, né? Com isso, já bastava, né? Legal. Tem uma pergunta aqui da... Obrigada, gente. Obrigada pela sua participação, Cíntia. A Giovana, ela está dando os parabéns pela apresentação e ela está perguntando como a gente pretende contribuir com a exceção desse processo no SUS e se qualquer profissional da saúde poderia aprender ou se só seria possível para membros superiores. Foi 3 perguntas aí da Giovana. Deixa eu abrir aqui o meu... Eu tenho o costume de parar de falar e já fechar o microfone. Bom, a nossa contribuição hoje para poder ampliar o conhecimento de profissionais da saúde, ele, por exemplo, através de cursos que nós ministramos e também através do Programa de Educação para o Trabalho do Ministério da Saúde e Educação, que é o PET-SUS. Através dessa iniciativa, a gente consegue adentrar nos municípios e a gente faz toda uma modernização, ensinando para os profissionais daquela unidade como operar uma impressora 3D, como que utiliza o software de modelagem, como que faz uma análise da engenharia daquele material, como que ele se comporta, como se produz, enfim, todos os conhecimentos necessários para digitalizar esse processo de fabricação de órteses e próteses, a gente tem realizado a partir de cursos, a partir de palestras, a partir de workshops. A gente já estivemos presentes em
diversas instituições ao redor do Vale do Paraíba, ao redor do estado de São Paulo, ensinando esses profissionais e outros alunos também da graduação, tornando eles iniciações científicas para que a gente possa fomentar esses conhecimentos e também desenvolver essas qualidades técnicas. Não é um processo que acontece do dia para a noite, mas a gente tem obtido aí um grande resultado e a gente tem conseguido fazer com que esse conhecimento ele possa ser absorvido por outras pessoas. Então, qualquer profissional da saúde pode realizar esse processo de aprendizado. Eu, por exemplo, sou quase psicólogo, me formo já esse ano, e já desenvolvo as próteses aqui no laboratório, acompanho o processo de psicoterapia, acompanho o processo de produção. Então, qualquer pessoa pode aprender. Claro que exige aí uma curva de aprendizado, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Demanda esforço, demanda dedicação, demanda bastante afinco e assiduidade. Então, qualquer pessoa pode aprender. E além disso, né, que ela perguntou se é apenas para membro superior, na verdade, não. A gente já fez próteses para a orelha, nós fazemos órteses para membros inferiores, nós também já fizemos próteses para mulheres que passaram por mastectomia, uma prótese de mama. Então, qualquer parte do corpo pode ser substituída com uma prótese ou então ser realinhada com uma órtese. Então, na grande maioria dos casos, a gente consegue produzir um dispositivo acessível para cada uma dessas circunstâncias. Tem uma pergunta do William sobre quanto tempo leva para produzir uma prótese de membro superior. Agradeço muito pela pergunta, William. A gente tem uma agilidade de processos para produzir uma prótese. Hoje, o processo mais demorado é a modelagem, que pode ir de 1 dia, 2, até 3 dias, a depender da complexidade do caso. Mas o processo de impressão da prótese, ela é muito rápida. A gente consegue imprimir todas as peças em 1 a 2 dias, a depender, por exemplo, se é para uma criança, para um adolescente ou para um adulto. Claro que a faixa etária vai influenciar no tempo total da produção, mas o tempo total para qualquer caso não passa de 1 semana. Pergunta do Kaique, dando parabéns para a apresentação. Ele pergunta sobre, no caso das próteses personalizadas, como a do Homem-Aranha que você citou, se essa personalização é feita digitalmente ou em um processo mais artesanal. E em qual etapa do desenvolvimento ela se encaixa? Kaique, muito obrigado pela sua apresentação. Agradeço também o carinho em sua pergunta. Eu gostaria de dizer que a prótese personalizada, ela é feita a personalização totalmente digital no software mesmo. E aí a gente só faz, por exemplo, a impressão do adesivo que vai ser colado. Então a gente deixa um espaço, por exemplo, na palma da mão, onde a gente só vai colar o adesivo, por exemplo, e as cores em si a gente só muda um carretel de filamento para o outro. Então, a depender da personalização da pessoa, a gente faz todo o processo digitalmente, ou a gente pega ali algum adesivo específico, manda fazer de forma personalizada. Pessoal, nós já estamos entrando aqui no nosso horário. Eu queria agradecer o André pela apresentação, muito obrigada. Aqui a gente deixou os nossos contatos das nossas redes sociais e também vocês podem acompanhar no site do Mon3D. Nós criamos, junto com o projeto do Núcleo de Saúde Digital, foi criado um curso de extensão, e esse curso de extensão é de formação, capacitação para prescrição e produção de órteses e próteses 3D. Esse curso ficou disponibilizado na Unifesp, né, na área de extensão, e no momento ele está fechado, porque nós fizemos um período de 3 meses, mas vamos abrir novamente. Então, acompanhe lá o site, que uma hora que abrir novamente o curso a gente vai divulgar. É um curso de formação gratuito, online e autoinstrucional,
que pode ajudar muito para quem tem interesse em entrar nessa área e começar a se informar mais. E não é só quem vai fazer a prótese que tem a possibilidade de fazer esse curso para aprender. As pessoas que fazem a prescrição, né, da fisioterapia, terapia ocupacional, é muito importante que elas tenham conhecimento de todo o fluxo, porque com base no conhecimento do fluxo, podem surgir soluções para casos de pacientes específicos, tá bom? Boa noite, então, a todos. Muito obrigada, Andréa. Agradeço a presença, a companhia e a atenção de todos vocês nessa palestra incrível. Gostaria de agradecer também o espaço pela doutora Maria Elisete Kunkel, para que eu pudesse representar e realizar essa palestra aqui hoje. Agradeço novamente a presença e a companhia de todos. Tchau.